Graça e paz, igreja. Amém? Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom, né? E louvamos a Deus, porque agora nós somos a morada do Espírito Santo, né? Ele habita em nós, Ele está presente aqui nesse lugar. Você pode sentir a presença do Espírito Santo aqui? Deus possa nos abençoar, irmãos, que Ele possa continuar a falar aos nossos corações essa noite, assim como já tem falado através dos cânticos espirituais. Agora o Senhor quer falar conosco através da sua palavra. E eu queria, antes de tudo, convidar a igreja a ficar de pé para a gente orar ao Senhor. Vamos orar. Curve sua cabeça, vamos conversar com o Senhor. Senhor nosso Deus, Santo Senhor, bendito é o Teu nome. Nós queremos, Senhor, nesse momento aqui, na Tua presença, poder declarar a Tua santidade. Assim como os anjos lá no céu declaram, Santo, Santo é o Senhor. Que ninguém, Senhor, ninguém possa ser maior nas nossas vidas do que o Senhor. Que o Senhor possa reinar, que o Senhor possa prevalecer sobre nossas escolhas, sobre nossa vontade, sobre nossas ações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá esse privilégio de podermos Te adorar, Te cultuar. E agora eu Te peço apenas, ó Pai, que o Teu Espírito Santo dirija as nossas vidas nesse momento. Que Ele possa, Senhor, se manifestar no nosso meio, no meio da igreja. Que Ele possa, Senhor Deus, remover nesse momento todo o espírito de inquietação, todo o espírito, Senhor Deus, de preocupação, todo o espírito, Senhor, que não convém nesse momento onde nós estamos na Tua presença. Eu Te peço, Senhor, isso no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, meus queridos. Deus nos deu, queridos, a missão de podermos compartilhar com vocês nesse período que vai até abril, sobre o tema Quem Sou Eu? E é interessante, eu queria deixar claro para os amados que o nosso objetivo aqui, em falar sobre esse tema, não é revelar ou buscar encontrar, ou de alguma maneira identificar as mazelas humanas, as dificuldades humanas, ou as características humanas que cada um de nós tem. Mas o nosso propósito com esse tema é fazermos nos lembrar que nós temos uma identidade em Cristo Jesus. E é isso que nós queremos fazer durante esse período. Fazer com que você possa relembrar quem você é em Cristo Jesus. E de alguma maneira a gente poder fazer aqui reflexões profundas sobre isso. Nós vivemos, irmãos, em um mundo onde cada vez mais as questões que envolvem a identidade das pessoas estão cada vez mais indefinidas. Quem sou eu? Quem é você? Qual é a sua identidade? Um dia eu estava limpando o carro e eu encontrei uma peça do meu carro. Porém, eu não sabia que peça era aquela. E eu olhava para a peça do carro e eu disse, que peça é essa? E eu olhava para ela, quem é você? Onde você se encaixa aqui nesse carro? Qual o seu propósito aqui nesse carro? Qual o seu objetivo aqui nesse carro? E eu passei um tempo tentando ali identificar aquela peça. E depois de passado um tempo, eu descobri
que aquela peça ali era uma peça que segurava o pneu do estepe. E eu fui lá e encaixei a peça no seu devido lugar. Nós vivemos num mundo, irmãos, onde existem muitas peças fora do lugar. E nos traz uma reflexão sobre o papel da igreja do Senhor Jesus, onde ela está, qual a sua finalidade, qual o seu papel. Será que a igreja do Senhor Jesus está fora do lugar, do seu propósito, da sua missão? Se eu não souber a minha identidade em Cristo, eu não vou saber também qual é o meu propósito. Talvez você seja uma peça fora do lugar. Uma peça que nesse momento não está tendo utilidade. Porque uma peça fora do lugar, ela não tem utilidade. Precisamos saber quem nós somos. Qual o nosso propósito, qual a razão da nossa existência. É interessante, irmãos, que as pessoas no mundo, elas querem ser identificadas por várias coisas. Pela sua profissão. Eu sou um advogado, sou um doutor, um médico, professor. É interessante a relação no âmbito da igreja, né? O pastor, ele tem uma identidade, aliás, ele é identificado pela sua função, é o pastor Ivonaldo, pastor Erivan, pastor Isaac. É interessante que a esposa do pastor não tem nome, né? Geralmente é a esposa do pastor. Qual é o nome da esposa do pastor? Isso está um livro, né? Mulher sem nome. A esposa do pastor geralmente é uma mulher sem nome. De alguma maneira, a gente vive essa dificuldade, essa luta hoje em relação ao papel da mulher na sociedade. E de alguma maneira, os homens, né? Nós, homens, eu olho aqui de um lado machista, de alguma maneira a gente diminui o papel da mulher. Porque, às vezes, ela está escondida atrás da gente. Não que ela não seja, vamos dizer assim, ignorada totalmente, por completo. Mas ela precisa estar no seu devido lugar. Ela precisa ser reconhecida. A minha tese no seminário, quando eu defendi, fiz minha monografia, foi sobre o papel da mulher na Bíblia e na sociedade. Não sei porque ganhei uma nota bem alta, né? Não sei se é porque a professora era mulher. Mas precisamos colocar as mulheres no seu devido lugar na sociedade. As pessoas querem ser reconhecidas pelo seu temperamento. É o tímido, é o zangado. Fulano de tal é aquele zangado lá, né? Aquele irmão lá que tem pavio curto. Geralmente você, às vezes, identifica uma pessoa pelo temperamento, pela cor da pele. Vivemos, às vezes, essa visão errônea a respeito da cor das pessoas. De alguma forma, transmitimos o preconceito que existe na sociedade. Queremos identificar as pessoas pelos padrões estéticos. Hoje as mulheres vão para a academia juntamente com os homens para tentar de alguma maneira construir uma identidade estética, o corpo perfeito, ideal, para que de alguma maneira as pessoas olhem para ela ou para ele e tentem associar aquela pessoa, aquele corpo que ela tem, possui. As pessoas querem ser identificadas pela religiosidade, pela maneira como elas se relacionam com a religião. As pessoas querem ser identificadas pela igreja que elas frequentam. Eu sou batista, eu sou assembleiano, eu sou não sei o que mais. Mas vejam que entre todas essas relações, as pessoas terminam esquecendo algo que é fundamental. Nossa identidade precisa ser relacionada não à igreja que eu frequento, não ao nome da igreja, não ao título que eu possuo na igreja, não à função que eu exerço na igreja,
mas a minha identidade deve estar relacionada ao meu contato, à minha proximidade, à minha aproximação de Cristo Jesus. Martin Luther King, talvez um dos homens mais admirados pela sua luta pela igualdade de cor. Martin Luther King passou a vida toda tentando mostrar para a sociedade que o negro não pode ser definido apenas por sua cor. A grande frase que ele diz, ele fala: eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor de sua pele. Nós queremos rotular as pessoas, meus amados, pela sua aparência, pelo seu aspecto. E muitas vezes, o negro que era discriminado e que é ainda discriminado, ele é visto apenas como negro. Mas por trás da sua cor, existe um ser humano, existe uma personalidade, existe uma mente, existe uma inteligência, existe uma pessoa que precisa ser valorizada por aquilo que ele é, não pela sua cor. Não é o seu temperamento, não é a sua religiosidade que vai definir quem você é. Não é a igreja que você frequenta que vai definir quem você é. O que vai definir quem você é o seu relacionamento com Jesus Cristo. É a forma como você se relaciona com Ele. Os próprios cristãos, nós, que deveríamos ser identificados pelo relacionamento com Jesus, nós temos muitas vezes sido identificados por questões que são indefinidas, são subjetivas. João, ele diz na sua palavra, em 1 João 2,6, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Ou seja, se eu me identifico, se eu verbalizo, se eu demonstro e falo para o mundo todo que sou um cristão, um seguidor de Jesus, eu preciso andar como Jesus anda, como Jesus andou nesse mundo. Você já parou para pensar, meus amados, que muitas vezes o nosso andar nem de longe se parece com o andar de Jesus? Vez ou outra eu vejo um irmão dizendo: pastor, eu estou morrendo de vergonha, porque eu deveria estar fazendo isso, eu deveria estar fazendo aquilo, eu deveria estar fazendo muito mais. Mas eu confesso que eu não tenho sido aquilo que eu deveria ser. A maneira como nós estamos tentando nos identificar com Cristo está muitas vezes segundo um padrão completamente diferente daquilo que Cristo espera de nós. Queremos ser identificados pela roupa, a roupa que o crente usa, e às vezes existe a roupa do crente, né? E geralmente existe esse padrão que se constrói em torno da vestimenta. E muitas vezes por dentro daquela roupa ali existe um ser que não tem nenhuma aparência com Jesus. É apenas a roupa. Queremos ser identificados pelo cabelo, pela maneira com que eu oro. Tentamos demonstrar a espiritualidade pela oração. E geralmente, às vezes, nós julgamos as pessoas simplesmente pela maneira como ele ora. Por trás daquele irmão que ora, às vezes existe um ser vazio de Deus, que simplesmente aprendeu a fazer uma oração bonita ou talvez diferente dos outros. Queremos ser identificados pelo estilo da igreja, a maneira como a igreja, como essa igreja se congrega. Uma igreja avivada. É uma igreja que se dedica apenas à palavra de Deus, que se dedica mais ao estudo da Bíblia. Não, é a igreja que
As luzes não são assim, são luzes coloridas. Não é a igreja do movimento, onde as pessoas não precisam nem sentar nas cadeiras. Nós queremos ser identificados pelo nome da igreja. É pela igreja. Queremos ser identificados pela maneira como eu sirvo. Afinal de contas, eu faço alguma coisa para Deus. Queremos ser identificados pelo título que eu possuo. Olha só, eu sou pastor, viu? Vocês precisam me ver como um pastor, viu? O que seria o pastor? Sem a presença de Jesus na vida dele, ele seria apenas um nome, um título de pastor. Vejam que muitas vezes, queridos, nós queremos ser identificados por coisas exteriores, como faziam os fariseus na época de Jesus. E Jesus então olhava para aqueles homens e dizia: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles se vestem de uma maneira diferente, eles procuram lugares importantes, eles têm um discurso diferente, mas esses homens, interiormente, eles estão distante de mim. Eles não têm aparência nenhuma comigo. Nós queremos nesse período, meus amados, trazer à tona a nossa identidade com Cristo Jesus. E hoje, especificamente, eu queria tratar de um desses aspectos da nossa identidade com Cristo. E de já eu peço vocês que abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 1, versículo 27. O aspecto que gostaríamos de refletir nessa noite, meus amados, é a definição de que nós somos criação de Deus, feitos segundo sua imagem e semelhança. Se você quiser anotar aí no seu... Somos criação de Deus, feitos segundo sua imagem e semelhança. O versículo é 27 de Gênesis capítulo 1, que diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Queridos, o universo e tudo que nele há não é fruto do acaso. Eu aprendi lá na sala de aula com os meus professores de ciência que o mundo foi criado por uma explosão e que a vida veio a existir a partir de partículas, de elementos químicos, e que do nada esses elementos começaram então a se fundir, e ali formando então os primeiros seres vivos, as algas. E aí a gente aprende toda aquela balela de que o homem então veio da evolução de um primata, de um macaco, e aí estamos nós aqui. Em algum momento da história, nós fomos um macaco. O problema dessa teoria, meus queridos, é que não há provas. A ciência é incapaz de provar isso. São apenas teorias. Mas quando eu vou para a palavra de Deus, eu vejo
E a palavra de Deus revela que existe sim um Criador. Se você não quiser ir para a palavra de Deus, a Bíblia diz que a própria natureza revela a existência desse Criador. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um índio, ele não tem a Bíblia lá com ele, os índios. Mas se você for numa tribo indígena, você vai ver lá que o índio, ele possui uma ideia, um pensamento de que há sim um Criador. Para eles talvez seja o sol, a lua, eles tentam identificar esse Criador. Deus, meus amados, Ele criou cada um de nós. Nós acreditamos que fomos frutos da criação de Deus. E esse texto nos revela uma coisa ainda mais importante. É que nós somos a cereja do bolo da criação de Deus. Imagine aquele bolo bonito. E aí o cara bota uma cerejazinha vermelha bem em cima do bolo. Todo mundo deseja aquela cereja. Às vezes não olha nem para o bolo. Ou seja, nós somos a parte mais importante da criação. Outra coisa importante que nós precisamos saber sobre a criação é que quando Deus criou todas as coisas, Deus não se ausentou. Ele não tirou férias e deixou o homem viver sobre o caos. Deus está presente na sua criação. Ele se relaciona com a sua criação, com a sua criatura. O homem é que se afasta de Deus. O homem é que se distancia de Deus, mas Deus está presente. A imanência de Deus. Deus está perto, presente em todo lugar. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, diz a Bíblia, irmãos. Saber que foi Deus quem me fez, me traz duas questões importantes que eu queria trazer para vocês nessa noite. A primeira, sou totalmente dependente de Deus. Se Deus me fez, se Ele criou todas as coisas, se Ele sustenta todas as coisas, eu dependo absolutamente dEle. Eu sou dependente de Deus. O Salmo 145, versículo 15 e 16. Olha só o que o salmista diz na sua palavra. Os olhos de todos esperam em ti, e lhes dá o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. O salmista, ele tem uma expectativa, ele tem uma consciência de que nada existe sem a manifestação de Deus. Porém, queridos, a arrogância, o egoísmo, o individualismo, o orgulho, a autossuficiência tem frustrado nossa pretensão de sermos parecidos com Jesus Cristo. Nós vivemos num mundo hoje, meus amados, onde as pessoas querem ser independentes. As pessoas não querem mais depender de Deus. Estão se distanciando cada vez mais dessa necessidade. Não queremos mais depender de Deus, porque passamos a acreditar que todas as coisas provêm de nossas habilidades, de nossas capacidades, de nossa inteligência. Nós tentamos isentar Deus ou tirar Deus dos nossos planos. O
Você já viu muitas vezes, queridos, a maneira como você trata Deus? É uma maneira, muitas vezes, mesquinha e pequena. Porque Deus não faz parte dos teus planos. Passa a ideia de que Deus é uma pessoa, um ser, que de alguma maneira, em um dia da semana, eu vou a um local, onde lá eu vou prestar uma homenagem a Ele, ou sei lá, alguma coisa a Ele. Porém, durante os dias da semana, esse Deus ele não tem influência sobre as minhas escolhas, as minhas ações, os meus projetos de vida. Durante a semana, a construção de tudo aquilo que eu possuo e tenho, faz parte do meu trabalho, da minha luta, da minha dedicação apenas. Porém, queridos, a Bíblia diz que em tudo nós somos dependentes de Deus. Mesmo que você não queira ser dependente de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite que você é totalmente dependente de Deus. De que você só existe, de que você só está sentado aí nessa cadeira, porque Deus quer. Quando nós analisamos, por exemplo, a questão material, a questão dos alimentos, Deus ordenou ao homem, aos seres humanos, trabalhem e produzam os seus próprios alimentos. O homem tem que trabalhar para produzir o seu alimento. Porém, é interessante que o homem pegou isso para si, e ele distorceu essa ideia, essa visão, e ele acha que toda provisão, que toda coisa, só pode ser suprida pelo seu trabalho. De que sem o trabalho, ele não consegue absolutamente nada. A provisão dele depende unicamente do seu trabalho. Se ele não estiver trabalhando, ou se ele, sei lá, de alguma maneira ficar desempregado, aquilo já começa então a trazer um parafuso na mente dele, algo muito preocupante. Mas é incrível, meus queridos, entender uma coisa. O trabalho faz parte das nossas vidas. Deus nos deu a habilidade, a capacidade, a inteligência de trabalharmos. Porém, meus queridos, nada seria possível se não fosse o agir e a manifestação de Deus diante daquilo que você faz e realiza. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 17, 18, Deus sempre queria dizer para o povo, olha, vocês conseguiram juntar essa riqueza aí por minha causa. Não foi só vocês, não. Olha, vocês conseguiram lograr êxito nesse curso que você fez aí. Você conseguiu, chegou lá. Mas olha só, você não fez isso sozinho, não. O povo de Israel, meus amados, estava então juntando as riquezas, conseguindo as vitórias, as conquistas. E o povo então, de alguma maneira, estava esquecendo que havia um Deus por trás de tudo aquilo. E aí Deus diz assim, olha só. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade, e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Toda a sua conquista, tudo que você possui, tudo que você tem, só é possível porque Deus permitiu. Porque Deus permite. Porque sem Ele nada seria possível. Você sabe um outro aspecto interessante também, que nos mostra que somos dependentes de Deus? É que todo o ar que você respira e toda a vida que emana de você, depende de Deus. O seu trabalho, suas habilidades,
nada poderiam fazer para lhe dar a vida. O homem, na sua inteligência, já conseguiu ir à lua, já conseguiu desenvolver medicamentos para tratar tantas doenças. Mas o homem nunca conseguiu dar vida a um ser humano que estava morto. O homem nunca conseguiu gerar uma vida. Porque isso só Deus pode fazer, meus amados. Só Deus pode te dar o ar que você respira. Se de alguma maneira Deus resolvesse trazer uma desordem no universo, que afetasse os planetas, a nossa existência, o homem nada poderia fazer. Nada. Olha só Paulo falando em Atos capítulo 17, versículo 25. No grande discurso, no Areópago, ele diz aos atenienses: ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida e o fôlego e as demais coisas. Quem dá a vida, quem dá a respiração é Deus. Se Deus quiser tirar o fôlego de vida que existe dentro de você, Ele tira e você morre e pronto. Nós existimos porque Deus permite. E eu digo para vocês, meus amados, cada dia de vida é uma dádiva de Deus. O salmista diz: meus dias estão nas tuas mãos, Senhor. Por isso é motivo de celebrar cada dia de vida. Porque se eu ainda respiro, é porque Deus permite. Olha outra coisa importante, meus queridos, que mostra que nós somos dependentes de Deus: os planos que você faz. Fazer planos são uma das coisas mais comuns ao ser humano. Ir à padaria, ir ao trabalho, e comprar em uma loja, fazer uma viagem de férias, fazer um curso. O ser humano faz planos. E é muito comum ao ser humano fazer planos. O que seria de nós se nós não fizéssemos planos? O mundo seria um caos. Mas vejam que até nos seus planos, Deus interfere, pode interferir nos seus planos. Como diz Tiago, capítulo 4, do 13 ao 15. Ele diz: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para este ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. O que é a vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Quantos planos Deus já desfez na sua vida, meu querido? Quantas vezes você já tentou fazer alguma coisa e Deus desfez aquilo que você estava planejando? Sabe por quê? Porque Deus também é Senhor dos nossos planos. Deus, Ele é o dono de todas as coisas. E é Ele que realiza tanto o querer como o... Pastor, então quer dizer que eu não posso mais fazer plano nenhum? E sabe qual é o problema, meus queridos? O problema não está em fazermos planos, porque precisamos fazer os planos. O problema está na atitude de fazermos planos independente da vontade de Deus. Queremos fazer planos e dentro desses planos nós tiramos Deus. Planos independentes da sua vontade, que não condizem com o seu querer, com aquilo que Ele pensa e quer realizar na minha vida.
se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, eu farei isso e aquilo. Mas se Deus não quiser, se Ele não permitir, eu vou aceitar do mesmo jeito. Como diz a música, se Deus quiser, se não fizer. Sabe por quê que eu tenho que viver sobre esse pensamento, querido? Porque até nos meus planos Deus é soberano. A primeira coisa que eu aprendo é que eu sou totalmente dependente de Deus. Quem eu sou? Eu sou totalmente dependente de Deus. Segundo, eu sou moralmente responsável por prestar contas a Deus. Temos falado muito sobre essa coisa de prestar conta. Pastor Isaac, que tem cabeçado aí, celebrando restauração. Deus já tem trabalhado na vida de muitas pessoas e temos desconstruído essa ideia de que a minha vida só diz respeito a mim e nada mais, a ninguém mais. De que eu não preciso prestar contas da minha vida para ser ninguém. Onde é que existe isso na Bíblia, querido? Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós encontramos o homem diante de Deus prestando conta da sua vida para Ele e também para os outros. Se eu quero ser um cristão, seguidor de Jesus, eu tenho que aprender que eu preciso prestar contas da minha vida. Eu sou moralmente responsável por prestar conta da minha vida para com Deus, principalmente. De todos os seres que Deus criou, o homem é diferente. Por quê? Porque possuímos uma dimensão moral, temos a habilidade de distinguir o certo e o errado. Nós temos a noção do que é certo e o que é errado. Vez ou outra lá em casa aparece um passarinho morto, porque ele vai e bate na cerca elétrica. O passarinho, aquele passarinho, ele não tem noção de que ali, naqueles arames ali, corre eletricidade. E eles vão e batem lá, e caem, e às vezes estão lá mortos. Porque eles não têm a consciência do que é certo, do que é errado. É como uma criancinha que, se você deixar ela perto de um fio elétrico, de uma tomada, do fogo, ela se queima, ela toma um choque. Mas vejam que Deus nos criou moralmente, com essa capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, o que é obedecer e o que não é obedecer. E esse senso traz sobre nós a responsabilidade de prestar contas das nossas vidas. Quando Deus criou Adão e Eva, lá no jardim, Deus responsabiliza Adão e Eva, coloca, a primeira coisa é a responsabilidade sobre eles. Vocês são responsáveis pelas suas escolhas. Eu coloco aqui uma árvore. Essa árvore é a árvore da vida. Aqui eu coloco outra árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês são responsáveis em escolher o que vocês querem. Vocês são moralmente responsáveis. Cabe a vocês. Eis que ponho diante de vós o bem e o mal. Nós vemos Deus responsabilizando Caim pelo assassinato do seu irmão. Deus responsabiliza o homem pelo erro, pela falha. E eu vou lá para o Novo Testamento e vejo a frase que Paulo diz em Romanos capítulo 14, versículo 12, que diz o seguinte: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Nós prestaremos conta de nossas vidas para Deus. Mas sabe o que acontece, meus amados? Parece que nós estamos vivendo de uma maneira tão dissolutamente. Parece que nós não estamos nem aí para essa necessidade de prestar conta para Deus. Porque de alguma maneira parece que a gente vive de maneira irresponsável.
E às vezes sob a prerrogativa de que, Deus me conhece, Deus sabe quem eu sou, Ele sabe que eu sou fraco, Ele sabe que eu sou falho, Ele sabe que eu sou pecador. E aí queremos viver sobre esse pensamento. Deus nos deixou, meus queridos, um código de conduta. Deus nos deixou um código de conduta. Precisamos seguir à risca os mandamentos de Deus. Deus deixou a cada um de nós um manual de como você deve viver, conduzir a sua vida. Imagine, por exemplo, se no trânsito não houvesse nenhuma lei. Como seria o trânsito? Imagine se eu resolvesse agora viver desrespeitando todo tipo de lei. Vou passar sinal vermelho. Se tiver alguém passando na faixa de pedestre, vou passar por cima. Às vezes parece que a nossa vida é assim, estamos vivendo dessa forma. Como se eu não tivesse a necessidade de prestar conta de ninguém. E sabe como é que isso reflete? Na maneira como nós temos entrado na presença de Deus para orar. Qual foi a última vez que você entrou na presença de Deus para prestar conta da sua vida para Ele, para dizer para Ele, para revelar para Ele, para confessar para Ele os seus pecados, por exemplo, para admitir diante dEle suas falhas, seus erros? Quantas vezes, aliás, você fez isso, ou tem feito isso? Deus não criou o homem e o deixou ao léu, completamente desorientado, desnorteado. Deus deixou com ele um manual de conduta. Mas sabe qual é o problema? É porque os homens têm criado seu próprio manual de conduta. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos. Um grupo de pessoas saíram nas cidades dos Estados Unidos abordando pessoas de maneira aleatória. E eles perguntavam para aquelas pessoas a respeito de como eles conduziam suas vidas, o como você faz, isso e aquilo. Sabe o que eles descobriram? Parece que cada americano tem os seus próprios 10 mandamentos. Cada um tem a sua maneira de ver a lei de Deus. E é isso que nós temos visto nos dias de hoje. Tu interpreta a Bíblia de uma forma, eu interpreto de outra forma, meu jeito. É minha maneira de ver. E aí cada um começa a construir a sua própria maneira de ver. Eu sei que a Bíblia é um livro que muitos textos requer de nós uma interpretação. Mas, queridos, convenhamos, a Bíblia é muito clara em relação àquilo que Deus quer de mim e quer de você. A Bíblia não é um livro duvidoso, não é um livro que demonstra várias alternativas ou caminhos que você deve seguir. A Bíblia é clara. Às vezes nós queremos encostar num pecado, numa falha, e ainda usamos a Bíblia para, de alguma forma, me dar aqui uma guarita, uma maneira de me resguardar. Se cada um construir seu próprio código de conduta, nós não vamos mais precisar da Bíblia. Porque você vai ser regido pela sua maneira, pela sua forma de ver as coisas. Queremos encontrar um jeito, uma maneira de não prestar contas da nossa vida para Deus. Vamos terminar acreditando que desde que evitemos pecados flagrantes, como assassinato, imoralidade sexual, basta seguirmos nosso próprio código de conduta. Não matou, não está adulterando, não está fazendo isso, então
Segue o teu código de conduta aí, da tua maneira de ver, de seguir, teus padrões. Eu acho muito interessante, queridos, na palavra de Deus, quando nós encontramos os exemplos, e eu trago aqui o exemplo de Jesus. Jesus tinha seu momento de prestação de contas com o Pai. Eu não estou falando aqui de Paulo, de Moisés, não. Eu estou falando do Cristo, de Jesus, o Filho de Deus. Tinha seu momento de prestação de contas com o Pai. Não que ele tivesse cometido algum pecado, mas para compartilhar o que ele estava sentindo, seus planos, seus projetos. Ele entra na presença do Pai, para mostrar para o Pai a sua tristeza. Pai, eu estou triste, meu coração está angustiado. Afasta de mim, Senhor, essa angústia. Nós queremos, meus amados, viver ou ter uma vida sem responsabilidade alguma com Deus. E às vezes estamos brincando. A nossa vida às vezes se torna uma verdadeira brincadeira de ser crente, de ser cristão. E nessa brincadeira, meus amados, eu vou perdendo a minha identidade, eu não vou saber quem eu sou. Você não sabe quem você é. Quem nós somos. E eu afirmo para vocês, somos criados à imagem de Deus. E eu afirmo para vocês, isso me torna totalmente dependente de Deus e totalmente responsável por prestar contas a Ele. A Bíblia fala de um homem, e eu queria encerrar a minha palavra nessa noite, dando esse exemplo, claro. Quem aqui não conhece a história do profeta Jonas? Jonas foi um profeta de Deus. Ele foi um profeta de Deus porque Deus escolheu. Entre muitos homens, Deus escolhe ele para ser o profeta. Mostrando então a soberania de Deus sobre até mesmo as escolhas do homem. Mas em certo momento Deus disse para Jonas: Jonas, eu quero que você pregue para aquele povo, vá até aquela cidade e pregue. Resumindo, queridos, Deus pediu para Jonas falar do seu amor, ou falar dele para o seu próprio inimigo. Porque o povo que Jonas deveria ir pregar a palavra era o seu inimigo. Um povo cruel, um povo que de alguma forma escravizou o seu povo. Sabe o que Jonas fez? Jonas tentou ser independente. Jonas tentou ser independente de Deus. E tentou fazer as suas próprias escolhas. E a Bíblia diz que Jonas, ao invés de ir fazer aquilo que Deus havia mandado, ele vai para um outro caminho. Muitas vezes a gente faz isso, irmãos. Muitas vezes nós sabemos o que Deus quer que eu faça. Deus quer, aliás, Deus sabe, e você sabe, daquilo que é a sua vontade para você. Às vezes, meus amados, é ajudar o próximo, um irmão que está precisando. Uma visita. Às vezes, meus amados, é um conselho. Às vezes é uma maneira de trabalhar a vida de alguém. Deus quer usar você. Mas sabe o que geralmente a gente faz? A gente foge. Os nossos planos, muitas vezes são diferentes dos planos de Deus. Por quê? Porque nós queremos ser independentes. Não quero, Senhor. Eu queria fazer uma coisa que fosse conveniente a mim.
Aquilo que for conveniente eu faço, mas aquilo que não exigir de mim uma coisa mais difícil, imagine falar para o seu inimigo, aquele vizinho chato que pega no teu pé. Aí Deus diz, fala do meu amor para ele. Você resiste e não vai. Eu vou para outro caminho, para outra direção. Quantas coisas você sabe que deve fazer e não faz. E aí qual é o nosso destino? Um barco em outra direção, um outro caminho, outro rumo. E aí o que acontece nesse outro barco? Quando eu desvio da direção de Deus para a minha vida, meus amados, vem sobre mim o caos, as consequências. Deus se revela e diz para você, quem manda sou eu. Queira ou não queira. Você pode até passar tempo, você pode endurecer seu coração e passar um longo tempo tentando não reconhecer. Mas enquanto você endurecer seu coração, a minha mão vai pesar sobre você. Enquanto você não reconhecer, as coisas não vão andar muito bem para você. Enquanto Jonas não admitiu e reconheceu que tudo aquilo que estava acontecendo na sua vida era porque ele havia desobedecido, que ele havia se desviado do caminho, o caos, a tragédia estava muito próximo dele. Enquanto ele não admitiu que ele é dependente de Deus, enquanto ele não admitiu na sua oração que ele é moralmente responsável diante das suas escolhas, enquanto ele não admitiu, meus amados, a sua vida era uma desordem. Ele se torna uma pessoa sem identidade, uma pessoa dentro do navio que ninguém sabia quem ele era. Às vezes nós somos assim, estamos dentro de um barco, ninguém sabe quem eu sou, eu estou escondidinho bem aqui, no meu canto, não quero que ninguém saiba quem eu sou. Mas à medida em que as pessoas souberam quem ele era, entenderam que aquilo tudo era a manifestação do poder de Deus. Porque se existe uma coisa, meus amados, que está registrado nessa palavra aqui, é que o povo de Deus, ele é reconhecido pelo Deus que eles servem. Quando aquelas nações sabiam que ali vinha o povo de Deus, o povo de Israel, aquelas nações tremiam, porque sabiam que por trás daquele povo havia um Deus poderoso. Um Deus todo-poderoso. Nós não podemos ser como Jonas. Fingir que nós não temos nada a ver com isso aí. Eu não tenho nada a ver com isso aí. Vou pegar meu barco, vou sair para outro caminho. Tenho nada a ver. Quem nós somos? Quem você é? Você tem uma identidade em Cristo Jesus. Amém? Você não é ninguém. Você não está aqui à toa. Deus tem um propósito. Você tem uma utilidade. Aquela peça lá, ela tem uma utilidade. Talvez você precise se encaixar. Deus quer pegar você e encaixar e colocar no lugar certo. Nós não podemos fugir de quem nós somos, irmãos. Jonas reconhece e admite na barriga do peixe quem ele é. Ele se humilha. Precisa ter humildade. Ele se curva, reconhecendo
quem Ele é. Senhor, eu reconheço quem eu sou. E eu sei que eu estou aqui nesse lugar por minha culpa. A culpa é minha. Foi eu que fiz a escolha errada. Mas eu quero reparar isso e consertar. Eis-me aqui. Sou teu filho. Meu corpo agora é a tua casa, a tua morada. Vamos cantar isso novamente? Vamos ficar de pé, igreja. Enquanto a gente canta essa música, eu queria fazer um convite. Dizer para você que nos visita nessa noite, quero dizer uma coisa para você, olha. Talvez você não saiba quem você é até agora. Mas eu quero dizer para você que Deus fez você com um propósito. Talvez você ainda não encontrou esse propósito. Você é especial para Deus. E se você entende isso, você é especial para Deus. Deus quer te dar um abraço, quer te abraçar, quer te receber. Não só como uma mera criação ou criatura de Deus. Deus quer te abraçar como um filho amado. Deus quer te adotar como seu filho amado. Se você entende isso, se você quer tomar essa decisão lá de Jesus, quer receber Jesus na tua vida, você pode levantar uma mão de onde você estiver. Você pode levantar a sua mão. Eu queria orar por você nessa noite. Alguém que queira fazer isso? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que tem mais pessoas aqui nessa noite que reconhecem isso e admitem. Você é muito mais do que você pensa que é. Você é muito mais do que você pensa e imagina que você é. E você só vai saber quem realmente você é no dia que você entregar a sua vida a Jesus Cristo. Porque Deus vai revelar a você quem de fato você é em Cristo Jesus.